Não, e é verdade. Às vezes a gente cobra assim, ó, valor pequenininho. Simbólico, assim, É né? R$ 5, sei lá, só para não dizer É, que deu de graça. E aí as pessoas dão um valor porque elas pagaram, é né? isso aí. Quer ver inscrição para palestra e curso gratuito, né? Bota uma taxa de R$ 10 de inscrição. As pessoas vão ir muito mais do que se tu der 100%, porque ela fica com aquele compromisso, por menor que seja o valor, tu tem o compromisso do valor que foi dado, né? Tu gastou com aquilo, né? Então, tu quer usufruir, né? É psicologia, não adianta. A gente sabe que eu tive disciplina de psicologia e eu senti falta de ter muito mais. Foi uma disciplina só. Eu acho que na publicidade, psicologia é bárbara, né? Tem que estar em tudo, né? Desde uma frase mal usada, ética e psicologia, impressionante. E tudo é interpretação, né? Eu recebi, eu ouvi, eu acho engraçado que. Oi, Clécia, tudo bem? A gente está filosofando um pouquinho. E aí, esses dias me olharam que assim, impressionante como agora tudo é marketing, como se fosse uma coisa péssima, né? E a gente, assim, numa sala, né? Aí salta a frase clássica, né? Impressionante, tudo agora é marketing, porque não tem mais as coisas, agora tudo é como se marketing fosse a parte fake da história, né? E a Que pior bom coisa que que tem, né? tem é que lida assim com marketing. A pior coisa que uma empresa ou que alguém pode fazer com marketing pessoal é lidar só com a parte falsa. É porque é mau caráter, não tem nada a ver com. Tu vai mostrar o que o teu caráter tem, né? Para entregar, né? Mas chega a dar aquele friozinho, assim, quando escuta essas coisas. Sim, tudo é marketing. Que bom, né? É isso. É isso que o mercado precisa realmente. Precisa saber cada vez mais o que mostrar, como se mostrar, onde se mostrar, que canais usar, qual a estratégia, né? Tem muito erro. Só lá na empresa eu chego a ter uma gastrite por dia com as coisas que eu vejo. A gente não consegue agir em tudo, né? Porque senão tu te mete na área dos outros, mas mesmo na parte de marketing, não adianta. Eu sempre falo que é um processo, né? E quando termina esse processo, é muito engraçado como a gente, como profissional, acaba ficando meio perdida, assim. Tá, construir, legal, e agora? E aí fica aquela coisinha assim de... Claro que sempre tem alguma coisa diferente para fazer, mas é que normalmente quando tu entra e estrutura uma área de marketing, a empresa está partindo do zero e tu começa a fazer tanta coisa e consegue montar um plano, consegue montar um alinhamento, posicionar, e aí tá tudo feito, né? E aí dá aquela síndrome do ninho vazio, assim, né? Voou o bichinho. Agora eu preciso pensar muito mais, né? Quando tu implementa. Acho que de vocês, ninguém implantou a área de marketing, assim, talvez a Paula agora no negócio, né, Paula? Mas não é uma área de marketing, na verdade, é a gestora do negócio, né, Paula? Sim. Mas tu diz assim, implementar como? Implantar um setor com plano de marketing, com pessoas, com contrata Ah, agência, não. qual vai ser a missão, a visão, toda a lógica que a gente está fazendo de partir de um plano de marketing para fazer as ações. Sim, por enquanto não. As coisas assim andam devagar. É que na verdade, assim, eu tenho, né, minha lojinha e tudo, mas na verdade eu não tenho, por exemplo, CNPJ. Eu ainda não tenho, sabe? Não tenho local físico também. Eu faço tudo online. Ah, é? Uhum. Ainda não cheguei nesse patamar. Às Mas já vezes não pensei. precisa, né? Já pensei assim, em largar tudo, porque hoje eu tenho um outro emprego, né? Eu trabalho numa loja com atendimento online. E eu faço esse outro, a minha lojinha, no caso, por fora, quando eu tô em casa de noite, assim. Mas já pensei em largar do meu emprego fixo para viver da minha outra vida. Tu sabe que o nome científico eu tô brincando, né?
É fonte de renda alternativa. Isso. E o certo é todo mundo ter. Então, as aulas aqui, por exemplo, são uma das minhas fontes de renda alternativa. Eu tenho meu trabalho que eu fico de manhã e de tarde, e aí de noite eu estou na aula, eu dou consultoria digital para 2 empresas. Na verdade, eu dei consultoria de negócio para 2 empresas e eles não quiseram que eu parasse, então eu entrei na parte de consultoria digital para manter. Mas eu fiz toda a visão de negócio da empresa, criação de marca dessas 2 empresas. E hoje eu faço a parte digital deles. Então acaba que eu tô toda hora ligada em alguma coisa. Sim. E ultimamente minha pitoca tá reclamando. Ontem ela quase enlouqueceu na minha volta. Sim. Né? E ela tem direito. Se a gente Com passar o tempo certeza. inteiro trabalhando, a gente também não tá certo. Né? É aquela coisa, tem que ter um equilíbrio, né? A gente até pode fazer outras coisas, mas às vezes tem que parar um pouquinho também. Ai, eu Descansar. adoro parar de vez em quando. Eu não sou. Vocês vocês conhecem um pouco sobre propósito? Alguém já estudou um pouco sobre propósito? Não? Só na igreja. Tá. Eu vou. Bah, aí assim, ó, é papo pra gente marcar o nosso café, porque eu sou. Se vocês me perguntarem o que eu mais amo é trabalhar para elaboração de propósito, pensar, porque não é simples, tá? Quando a gente fala propósito, muita gente confunde com objetivo. E não é objetivo. Objetivo é algo que inicia, termina, tu executa. Propósito não. Propósito é um norteador muito maior, que vai puxar todo o resto. E eu vou te falar, eu vou contar para vocês que até hoje não são todas as empresas que se abrem para isso. E quem está começando, qualquer um que estiver começando com o próprio negócio, se conseguir definir uma frase de propósito, tudo se conecta. O negócio se conecta ao que tu quer de vida, e não só o que tu quer de fonte de renda. E aí as coisas começam a fluir, tudo vai criando uma conexão. É muito legal. Quem é que me conheceu na box? Eu não estou lembrando, acho que foi a Larissa, né? Que falou que. Eu acho que foi a Larissa, ela não vai entrar na aula hoje. Mas aí depois eu confirmo com ela. Que é fantástico, assim, quando tu chega no propósito. Eu vou trazer um pouquinho do conceito, isso é um livro, tá? Que se tornou uma teoria. E aí o nome da minha empresa, que inclusive eu não consegui, eu não fecho ela, eu estou mantendo ela, e é Propósito Marketing. Então, se vocês me encontrarem no LinkedIn, que eu vou conversar um pouquinho. Leoclésia, tu pediu algumas dicas de LinkedIn, depois eu te mando um áudio, tá? É que eu quero fazer a coisa bem pensada ali para te explicar o principal. Tá bom? Tá. Então tá. Gurias, deixa eu falar um pouquinho. O que eu tô tentando fazer? Não sei se vocês já ouviram o conceito de cronograma reverso. Cronograma reverso é assim, tu tem um prazo para uma entrega. E aí tu pensa de lá para cá, ao invés de tu elaborar um cronograma pensando, olha só, eu tenho 5 dias para fazer a criação, 4 dias para fazer um projeto, 3 dias para fazer a marca, 4 dias para fazer a frase, e aí vai, tá? Isso é um cronograma. O cronograma reverso eu faço o contrário. Eu olho a minha data, que a gente chama de deadline, que é o prazo máximo para aquilo, tá concluído, tá? Se vocês quiserem anotar, essas palavras são palavras importantes, tá? Então, essas expressões. Então, deadline é o prazo máximo que eu tenho para uma entrega. Por exemplo, eu preciso entregar um site. E eu defino com a diretoria uma data, porque tem. Eu vou dar um outro exemplo. Aniversário da empresa, tá? Então, eu tenho uma data que é o aniversário da empresa e o que eu vou fazer como plano de ação para valorização dessa data.
Aí, qual é a minha data? Minha data é dia 20 de setembro. Vou chutar qualquer data só para vocês entenderem a lógica. Então, dia 20 de setembro é meu deadline. E aí eu faço um cronograma reverso dizendo o que eu preciso fazer em cada uma das etapas para chegar a isso. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente encerra as nossas aulas no dia 2 de maio, tá? Então, o que eu estou analisando? A gente ainda tem mais um trabalho e ainda tem a prova, tá? Que a prova precisa ser no dia 2 de maio. Então, eu estou definindo como eu vou fazer essas próximas aulas para a gente conseguir cumprir o cronograma para chegar até a prova. Então, inclusive, eu já montei a prova. Ah, que bonito! Montei a prova, tá? E o segundo trabalho vai ser o plano de marketing, tá? Esse segundo trabalho, ele vai ter o peso, caso o primeiro trabalho teve peso 3, porque eu já tinha definido os pesos, né? O segundo trabalho, que vai ser o plano de marketing, vai ter peso 2, e a prova, então, daí tem peso 5 para a gente fechar os 10 pontos de nota, tá? Eu estou explicando isso para vocês hoje, para vocês entenderem o que eu vou fazer daqui para frente, porque a ideia é que a gente consiga, então, trabalhar na elaboração do plano de marketing e a gente cumprir o cronograma das aulas e vocês terem isso como entrega. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem qualquer expectativa diferente de conteúdo, porque quando vocês contrataram o curso com a Ideal, vocês idealizaram coisas, ok? Vocês vão criando expectativas. Eu tinha... Me falem, me tragam. Vocês podem mandar direto para mim, e aí eu vou procurar encaixar isso dentro dos conteúdos, se vocês tiverem alguma coisa que vocês têm interesse em saber ou ver e que eu não estou trazendo aqui dentro do conteúdo. Eu estou procurando seguir a ementa e fazer a parte mais estratégica, que é o que está dentro da disciplina e que atende os diferentes trabalhos de vocês. Porque tem gente da administração, tem gente de vendas, tem gente de marketing. Então, assim, como tem diferentes perfis, eu estou procurando fazer uma visão estratégica, que é o que está dentro do nome da disciplina. Só que tem pessoas que, se vocês não tiveram contato com nada e vocês querem começar a trabalhar em elaboração de campanha, se vocês querem que eu traga conteúdos mais voltados a como pensar uma marca, como pensar... Aí vocês comecem, por favor, eu quero que vocês levem como tema de casa, tá? Pensar se tem alguma coisa que vocês queiram que eu traga também de conteúdo dentro da parte de marketing. Eu quero saber mais sobre marketing pessoal, eu quero saber mais sobre... E aí vocês me tragam. Como pensar uma campanha de vendas, como pensar... Então, assim, se tiver alguma coisa, não precisa ter, mas se tiver alguma coisa, me tragam isso para que eu possa ajudar vocês, tá bom? A gente vai começar a aula de hoje, então, com a questão dos textos de oportunidades que a gente ficou no final da aula passada, para que vocês elaborassem, tá bom? Eu vou começar na ordem da visualização das fotinhos aqui. Não tem uma lógica nem nada, é só para a gente poder começar mesmo essas leituras e a gente começar a aula, tá bom? Pode ser, Paula, começando por ti. Pode ser, sim. Tu comentou em texto, mas era frases, né? Isso. É texto, né? Só uma frase que são as oportunidades. Isso aí. São sempre frases, tá? As oportunidades são frases porque elas têm que ser sucintas dentro da matriz SWOT. Tá. Não sei se tá bem certo, tá? Mas... Não te abala. É essa a ideia. Tá. Eu peguei a empresa, então, onde eu trabalho, que é a loja Ali Hickman, que são pontos, assim, que eu tento trabalhar com os meus superiores, então, para que a gente construa isso. A primeira deles é a expansão para venda online, como e-commerce e site de vendas. Hoje a gente já tem um processo em andamento, mas ele não está executado ainda. Mas é uma coisa que a gente está daqui a pouco perdendo para a concorrência. Segundo, primeiro, vamos por tópicos. Tá. Tá, vamos lá.
Qual concorrente que hoje tem venda online? A Box, por exemplo. Não sabia que era concorrente. É? Para grandes empresas, sim. Eu atendo empresas, por exemplo, aqui de Venâncio, CTA, não sei se tu conhece, de fumo, Conheço. a UTC, que agora está em Santa Cruz, que daqui a pouco eles podem adquirir lá também. E eu sei que alguma coisa é adquirida, sabe? E eles Tá. eram, assim, clientes fiéis a nós. Tá. Então, o que seria a oportunidade aqui, tá? Vamos lá, vamos trabalhar nesse texto. Seria mostrar que os concorrentes já têm. Então, é ingressar no mercado online para ter maior competitividade frente aos concorrentes que já estão com e-commerce. A exemplo de, e aí tu pode mencionar alguns concorrentes, tá? Tá. Porque tu tem que pensar na frase, Paula, sem ter a Paula falando a frase. Entendi. Então, alguém de fora tem que ler essa frase e saber o que vai fazer com isso. Quando eu digo expansão para venda online, isso é um ponto forte. Desculpa, uma fragilidade, perdão. Então, assim, não temos presença em e-commerce, não temos loja virtual, tá? Aí tu pode botar o nome, mas o principal é mostrar que vocês não têm a venda em loja virtual. Isso é um ponto fraco da empresa. O que é uma oportunidade? A oportunidade é investir em loja online, seguindo como referência um concorrente. Ou isso pode ser, inclusive, uma ameaça, tá, Paula? Porque tu pode colocar, a ameaça é o quê? Concorrentes diretos já têm loja de e-commerce. Pronto. Se tu botar isso como ameaça e como fragilidade, tu complementa a informação. Então, tu tem uma ameaça, que são os concorrentes que já tem, tu está analisando o mercado externo, e tu tem um ponto fraco, que é o fato da empresa ainda não ter. Então, tu tem um ponto fraco, ou fragilidade, o nome que tu preferir dar, e tu tem uma ameaça, que é no caso dos concorrentes já terem. Tá. Tá? Pode ir. Próximo, vamos lá. Então eu vou tentar trocar um pouco a minha frase. Fica tranquilo. Concorrentes próximos a nós possuem entregas todos os dias. Tá, isso é uma ameaça, no caso, porque eles têm entrega, é isso? Sim, não. O que seria a oportunidade, tá? Nesse caso. Eu coloquei assim, sistema próprio de entregas. Vocês já têm ou não? A gente tem, só que ela é programada. A gente tenta agrupar o máximo de entregas possíveis e daí um funcionário nosso, um vendedor, no caso, sai do balcão e vai fazer as entregas. Não tem alguém específico para isso, tipo um motoboy, alguma coisa assim. O que é oportunidade nesse caso, tá, Paula? Facilidade de contratar entrega para ganhar rapidez de chegar até o cliente, né? De disponibilidade de entrega. Por quê? Porque daí tu tá pegando o que é a oportunidade? Tu tá dizendo que já existe uma rede pronta que vocês podem contar com ela. A oportunidade é rede de entrega de fácil acesso para que a gente possa contratar esse serviço, entende? Isso é oportunidade. Porque já tem, né? Se eles já estão fazendo para outros, é porque isso dali é só fazer o contato e uma contratação. E eu ainda colocaria como ponto fraco vocês não terem isso ainda contratado, tá? Então, é um cruzamento de informação. O que é um ponto fraco? Eu tenho no ponto fraco, eu digo, nós não temos, e na oportunidade eu digo, isso é fácil de contratar. É fácil de resolver isso contratando. Tá? Eu coloquei, mas eu acho que essa seria não oportunidade, me fugiu a palavra, filial em outra cidade. Seria um diferencial? Assim? Vocês não têm filial? Tem? Não. Não tem? É uma loja só. Tá. Então tu tem que botar isso como ponto fraco, né?
O prof é bem difícil escrever oportunidade, né? É. Tudo que ela tá escrevendo é parecido com o que eu escrevi, eu tô refazendo tudo também. Muito difícil. Muito difícil, meu Deus. Quando eu comecei a falar para vocês sobre matriz SWOT, gente, se vocês soubessem a quantidade de erro que eu já vi, foi a única disciplina na faculdade que eu me encarnei tanto que o professor me deu 10 em absolutamente tudo, e ali eu fui para planejamento, porque ele disse assim, Fezana, é dificílimo acertar os conceitos na hora de tu não misturar o que é o que, entendeu? É muito fácil tu botar tudo como oportunidade, tudo como ponto forte. E aí, quando tu começa a fazer ameaça e ponto fraco, vai ficando meio capenga. Não sei se vocês lembram quando eu apresentei matriz SWOT para vocês. Eu falei isso assim, lembrem, vocês vão ter mais pontos fortes do que pontos fracos. Isso não é certo. É porque a gente não está enxergando, não está conseguindo mostrar. Tá? Então, por isso que eu tô indo além. Pode ir, Paula, que daí eu vou te ajudando ali e Kátia vai pegando. A Bruna também já tinha me falado, prof, eu acho que eu botei tudo que é ponto forte. Ações de marketing maiores. Eu pensei em, por exemplo, placas, alguma coisa assim. Tá. Vamos lá. O que é trabalhar com mídia externa? Tá? Então, a gente tem 2 tipos de mídia, tá, gente? Quando vocês fazem um plano de marketing, existem 2 grandes grupos. Se vocês quiserem, eu trago isso para vocês. Existem 2 grandes grupos dentro de uma campanha de marketing, tá? Falando aí especificamente da parte de divulgação. Mídia offline e mídia online. Esses são os 2 grandes grupos, tá? Quando a gente fala de mídia offline, a gente está falando de quê? A gente está falando de mídia exterior, que eu estou falando de outdoor, placa de rua, jornal, entra aqui, rádio também. Então, eu estou falando de mídias offline. O que é o offline? É o que eu não preciso estar conectado digitalmente para ouvir. Hoje, rádio e jornal tu já tem também no meio digital, mas isso entra em 2 frentes. O off é o anúncio, é o jingle, é a mídia impressa, tá? Isso é o offline. O que é o online? Online é rede social, é site, é e-mail, e aí tudo que próprio anúncio em alguma, por exemplo, hoje em dia, quando tu contrata um anúncio na Arauto, eu vou divulgar, vou fazer um jingle, vou fazer um spot de rádio, tá? Então, eu comprei um espaço na rádio, eu vou também criar algo para o site da Arauto. E aí eu estou falando de digital, de estar no digital e no off, tá? Só explicando os conceitos. E aí, Paula, voltando para a tua frase. Então, a gente tem ali a questão do ponto fraco, que é não estar presente nas mídias exteriores, tá? A oportunidade é a variedade de opções para investir em mídia exterior para a exposição da marca da loja. Tá? Então, tu tem muita opção, só que tem que contratar. O ter várias opções é algo que o mercado pode proporcionar para a loja. Tá? Se vocês têm se tu tem alguma brecha de orçamento para isso, então eu sei que se eu chegar para o diretor com um plano dizendo, se vocês colocarem placa, um outdoor, 3 outdoors em Santa Cruz do Sul e 2 em Venâncio, isso vai trazer resultado. Tu tem essa abertura, tu pode botar isso como ponto forte. Ter a possibilidade de apresentar para o diretor, ter a abertura do marketing, no caso que vai ser tu, de propor investimento em mídia exterior. Sim, até inclusive, pegando o gancho da aula passada, que tu explicou sobre pesquisas, que é muito bom fazer pesquisa. Eu já tinha feito algumas vezes, mas eu comecei segunda-feira, ontem, aplicando com os meus clientes pesquisas sobre mídia social, sobre quais os canais que eles mais utilizam, mais vê as nossas mídias.
Algumas das perguntas eram essas. É isso aí, que daí quanto mais enxuta for a pergunta, desculpa, o formulário, não a pergunta, o formulário, então façam assim, ó, 5 perguntinhas rápidas, aí dá um mês, mais 5, dá 15 dias, dependendo da frequência que tem de contato com o cliente, fraciona, foi esse o tempo que as pessoas tinham paciência, saco, tempo, vontade de ficar meia hora respondendo uma pesquisa. Ela começa a responder, daí um pouquinho chegando no final, ela já tá falando, não, sim, muito, não. Porque aí já tá cansado e não dá mais, tu perde a relevância daquela resposta, entendeu? Sim, foram 6 questões, na verdade 2, que era para eles responderem se quisessem escrever alguma observação. Campo aberto. Isso. E a antepenúltima era sobre o que eles achavam das mídias sociais já propostas. E daí a antepenúltima era porquê da resposta, se quisesse deixar um porquê ali. E até o momento tá tudo muito bom, assim, os resultados. Eu até posso te mandar ela depois, se tu quiser dar uma olhadinha. Fica à vontade, me manda que eu dou uma olhadinha. Dependendo, eu já aproveito e te sugiro alguma coisa de continuidade, que às vezes já vem alguma ideia. Pode deixar, manda sim. Tá. E a última, então, que eu coloquei seria eventos próprios e participações em eventos da comunidade. Tá, a oportunidade aí, por favor, são os eventos da comunidade e ter a possibilidade. Então, assim, ó, precisa mostrar quais são esses eventos, tá, Paula? Participação de eventos na comunidade. Ficou amplo. Tenta dizer quais são esses eventos que tu imagina que pode participar, tá? Eu já sei de cor, porque ano passado a gente participou, só que esse ano eles acharam o investimento muito alto e não quiseram participar. Mas são festas de comunidade mesmo, são festas da aposentadoria dos idosos aqui de Venâncio, que eles têm todo mês em algum lugar diferente. E também tem a comunidade em sintonia, que é da Rádio Venâncio, aqui de Venâncio mesmo, que eles fazem um encontro com assim as pessoas mais do interior, eles vão nas localidades do interior e lá eles fazem a divulgação com os fornecedores também. Eles levam junto os fornecedores. 2 sugestões. Uma, pesquisa se a empresa faz contribuição de ICMS. Se ela faz contribuição de ICMS, ela tem como fazer como reverter esse pagamento como lei de incentivo à cultura e patrocinar esses eventos, só que ela vai pagar 10% só do valor. O restante todo vai ser, ao invés de passar para o governo o pagamento de ICMS, eles pagam daí o evento, patrocinam o evento. Olha, eu acredito que sim, porque Quase certo que sim. O dono da empresa, ele era contador do ICMS em Porto Alegre. Então ele sabe tudo. Só que tem que ver se ele sabe da questão de aproveitamento de lei de incentivo à cultura, porque isso está muito prático agora com o governo. Eles até estão dando uma dificultadinha um pouco, porque estava ano passado choveu muito projeto. Sim. Então, lei de incentivo à cultura. E a outra sugestão que eu te dou, vocês são uma loja que trabalham com várias marcas, correto? Sim. Patrocínio. Muito. Então, tu chega para o fornecedor e diz assim, ó, eu, como contrapartida, vou expor a tua marca junto com a nossa num evento da comunidade tal. E aí tu puxa patrocínio desses fornecedores. Sim, ano passado a gente fez alguns deles, assim, e deu super certo. E alguns foram até junto com nós na festa. Isso, porque aí o próprio, a empresa mesmo não desembolsa praticamente nada. Acaba sendo um recurso pequeno comparado com o retorno que vai ter, né? Sim. Mas são só sugestões. É que é aquela coisa, né? Eu levo muita ideia, muita informação para eles, mas às vezes é difícil deles aceitarem tudo, né? Então... Por isso que eu te passei, lembra daquele modelo de 5W2Hs? E aí, quando tu for pensar um projeto desses, coloca no Excel os 5 Ws e os 2 Hs. E embaixo, tu descreve isso, porque daí fica muito mais fácil deles enxergarem o que tu tá enxergando. Porque a gente que tem uma ideia, quem tem a ideia, fica meio mundaréu de informação, né? E aí, na hora de transmitir isso, ufa, peraí,
Como é que a pessoa acaba parando, às vezes, na segunda linha que tu está falando, porque o raciocínio não acompanha a tua lógica toda. E aí, quando tu chega com o Excel e só manda um print, ou entrega, ou leva em mãos, não, peraí, agora entendi. Fica mais fácil de visualizar, entendeu? O resultado que aquilo ali vai ter, né? Até por isso que eu peguei agora a pesquisa, porque eu quero levar para eles e mostrar. Perfeito. Ó, a gente está gastando muito com mídia em rádio, que não está dando muito retorno, e daqui a pouco colocar mais no Instagram. A gente já anuncia no Instagram hoje, mas daqui a pouco aumentar no Instagram. Uhum. Porque, assim, 90% da pesquisa até o momento foi Instagram. Facebook, quando a gente está falando de anúncio de produtos, tá? Então, tu vai fazer aqueles anúncios de vários produtos, tá? Quando a gente fala de anúncio de produto, o Facebook, durante a pandemia, chegou a 80% das vendas terem origem dentro do Face, não do Insta, tá? O Instagram, as pessoas têm mais rotina pessoal e são mais abertas a propostas de compra dentro do Facebook. Então, o Facebook fez um comparativo de resultado. As duas são importantes, mas quando tu vai direcionar o investimento, eu tenho R$100 para investir, não é uma fortuna, então daí tu precisa levar mais para o Face do que para o Insta. Mede esse resultado de compra, tá? Tá. É diferente. Quando as pessoas falam de Insta, elas normalmente estão falando de interesse em rede social, mas não necessariamente em compra. Então, tem que dar uma medida do que o teu público vai fazer em cada uma delas. Pega um valor menor e mede durante 15 dias o resultado do anúncio. Tá. No mínimo 15 dias, tá, Paulo? Tá. Ai, gente, me empolguei, perdão. Desviei muito, Kátia, Bruna, Leuclécia, por favor, me puxem, tá? Estamos acostumadas já. Foi um pouquinho útil para vocês o que eu falei para Paula? Senão vou ser mais sucinta nas próximas. É bom assim, prof, daí a gente consegue pegar alguns ganchos, né? Tá, ajuda, Kátia, de verdade, que senão eu sou mais direta e depois eu posso conversar individual, não tem problema. Não, com certeza ajuda. Então tá. Ufa, me falem, me podem, me coloquem no milho. A professora vai ajoelhar ali no cantinho que dessa vez você te passou. Pode No ser máximo é a gente ficar até as 9 aqui conversando. Não vou. Meu marido tá me xingando muito por isso. Não, tô brincando, eu não dou muita bola para essas coisas. É meu horário e meu foco. Kátia, pode ser contigo agora as oportunidades? De tudo que eu fiz aqui, deu para salvar 2. Manda bala. E talvez você nem vai salvar elas. Vamos lá. Porque eu ainda tenho bastante dificuldade em ponto forte e oportunidade, sabe? Então, às vezes eu tô escrevendo um e já tá indo pro outro lado. Mas o que eu escrevi é referente à empresa onde eu tô trabalhando no momento, que é a loja Zering. Uhum. E uma das frases que eu fiz é explorar nicho de venda de uniformes. Porque é uma coisa que os clientes vão até a loja sem a gente oferecer. E se a gente acho que oferecesse mais ainda, explorasse mais, a gente teria muito mais retorno. Não sei se também se eu coloquei ela da forma correta, sabe? Perfeito. E tu sabe que eu já comprei mais de uma vez peças na Hering, porque como eles têm quantidade no mesmo padrão e todo mundo gosta da qualidade dos itens básicos da Hering, né? Eu comprei e levei para bordar. Pois é isso que as pessoas vêm e fazem, e a gente não tem nada específico para ir atrás disso, sabe? Agora, então, nessa uma semana que eu tô escolhendo lugares, algumas lojas, alguns escritórios, mais pontuais, assim, que eu vou tentar esse contato, sabe? Então, isso era uma coisa que não era feito antes, e querendo ou não, cada venda dá um valor bem significante, né? Lembra de eventos, porque como a Hering tem o produto à pronta entrega, e uma grande dificuldade que a gente tem quando vai contratar material para eventos, Kátia, é que as empresas de uniformes demoram 20 dias para entregar. 20, 30 dias. Então, o uniforme para evento é uma baita oportunidade para ti. Eu até tô com um exemplo agora que a gente está
fazendo é para Etapa Produções. Eles estão pegando calças, aquelas bengalines, sabe? E umas camisas sociais para eles fazerem fotos do pessoal quando vão fazer as formaturas. Então, eu estou conseguindo arrecadar nas lojas de Porto Alegre, Canoas ali, tudo vai vir para mim essa semana. Então, isso é uma baita venda, né? Que a gente se doa um pouquinho ali para conseguir, mas que antes não era feito nada referente a isso. A gente só esperava o cliente chegar e pedir. Isso raramente acontecia, né? Então, agora eu quero achar uma maneira de explorar mais essa parte de uniformes. Minha frase, isso é uma oportunidade, porque, Total, né? porque é uma coisa que não é interna, né? Vocês não têm hoje. Então, o que é? Se tu quiser botar junto um ponto forte ou um ponto fraco, tá? E tu pode analisar o que tu acha melhor como redação, né? Mas o que é a questão? Internamente, ou como ponto forte ou como ponto fraco, agora eu vou elaborar a frase, a gente vê qual o melhor canal é. A Hering tem disponibilidade de muitas peças à pronta entrega uniformizadas, tá? Então, isso é um ponto forte da empresa. Que tu tem uma oportunidade aí vem a questão de explorar o nicho de uniforme, que é uma questão de mercado que a Hering não tem ainda. Então, tu tem as duas. Muitas vezes, uma informação se conecta com a outra, até porque tu vai respondendo como usar isso, tá? Na matriz SWOT. Então, tu tem um ponto forte que tu pode relacionar com uma oportunidade ou com uma ameaça, e assim tu vai fazendo relação entre eles, tá? Um assunto eu consigo abrir nos quatro campos, né? Exatamente. O que pode ser uma ameaça? Né? Nesse caso, são as empresas de uniforme, tem o fornecimento, uma oportunidade que tu pode botar ali também, Kátia, com relação a isso, é que as empresas de uniforme têm dificuldade de padronização com alta qualidade de produto. Tá? Tá? Eu tô falando porque que eu já comprei da Hering para uniforme. E é bem o que a gente fala, quem usa sabe, né? Eu ainda não tenho nenhuma peça da Hering, nunca tive. Mas o toque, o material, o lava, não, né? Então, é qualidade, né? É 140 anos no mercado com o mesmo algodão. Certamente uma coisa que vão te pedir, se tu quiser já ter uma cartinha na manga, é indicação de quem borda e quem faz serigrafia. Meu irmão daí, eu já tenho. Desculpa atrapalhar, mas eu ia falar isso porque aqui em Venâncio tem Hering. E eles têm, assim, um contato direto com uma equipe que faz bordados. E aí eles ganham, tipo, a pessoa que faz até ganha um descontinho se vai pela Hering. É bem legal, interessante. Ah, é uma parceria, né? Isso, uma parceria. Legal. Já guarda na manga, porque a primeira coisa que faz depois de comprar é o desespero para resolver quem é que vai personalizar, né? Sim, porque dificilmente o pessoal vai usar o produto liso, né? Se é uniforme, vai ter alguma, ou um bordado ou serigrafia. Exato. E a outra oportunidade que eu pensei é interno, daí não sei se não seria ponto forte ou ponto fraco, dependendo da perspectiva. A gente tem um aplicativo dentro da loja que a gente usa no celular, que se chama Omni. Se tu vai lá e procura 10 peças do mesmo produto e tu só encontra 8, a gente consegue comprar 2 pelo Omni e você recebe direto no seu endereço. Você paga ali na hora junto e você recebe no seu endereço em até 7 dias. E esse aplicativo não é as vendedoras, elas têm que aproveitar, têm que utilizar, isso é para não perder venda. Né? Então, o que eu coloquei é venda e o uso do aplicativo dentro da loja. Tipo, ele tem para usar, elas sabem que tem para usar e elas não aproveitam essa oportunidade. Ah, esse eu não tenho mais hoje. Isso é ponto fraco, porque tu já tem, né? Então, a empresa tem o recurso, só então, não é assim, utilizado. Isso, então é melhorar a utilização, na verdade é melhorar, né? É melhorar a utilização do aplicativo desenvolvido, onde canaliza as vendas ali e organiza o processo através do Omni, né? Sim, melhorar a utilização. Isso é uma ameaça, tá? Desculpa, perdão, ponto fraco. Fraco. Porque é da própria Hering, né? Sim. O que seria uma oportunidade
pensando em app, tá? Lojas concorrentes têm app para venda direta. Uhum. E aí tu pode citar algumas delas, Renner, etc. Papapá. Eu acho que a Ering não tem aplicativo de venda, né? E outra questão que pode colocar como oportunidade é a disponibilidade de ferramentas de aplicativo para otimizar, mas é que não tem, porque você já tem a ferramenta comprada. Não, é isso aí mesmo, é ponto O fraco. aplicativo tá na loja, tá dentro ali e a vendedora usa na hora ali. Eles já fizeram um investimento, né? É só ponto fraco aí, tá? Então tu pode botar isso como ponto fraco, tu pode botar a necessidade de investir em capacitação da equipe de vendas para melhor aproveitamento da ferramenta, do aplicativo, que é uma questão de RH, mas isso é um ponto fraco que pode ser trabalhado em cima disso. Uma das minhas missões é a gente eu trabalhar bastante com elas essa questão do aplicativo, assim, porque ele faz parte de venda, então ele entra para meta, né? Então, querendo ou não, tu vai deixar Kátia, faz campanha com bombom, faz campanha com mini espumante teu, tá? E aí traça uma meta para elas. Assim, ó, se vocês tiverem a frequência de uso em um mês, as que tiverem maior volume de uso da ferramenta, eu vou dar um mini espumante. Eu tô falando de R$ 12 que tu vai gastar ali com mini espumante, tu vai botar, eu brinco, botar a cenourinha na frente do cavalo, para elas terem um objetivo de usar mais e entender que aquilo ali. Aí, à medida que se torna um hábito, tu não precisa mais da campanha, né? Sim, e elas têm meta, elas são pontuadas por isso mensalmente, mas é uma coisa que elas não são bonificadas pela empresa. Então, elas acabam não dando essa importância, né? Então faz por ti alguma coisa que tu vai conseguir no momento que tu aumentar o uso, tu leva esse número para o teu para tua gestão, no caso, né, para quem tu responde, e mostra, olha só, tinha tanto, marca o quanto era o uso antes, tá? Investi R$ 50 do meu bolso e olha como ficou agora, porque daí tu consegue ter motivo para eles investirem e daqui um pouquinho isso aí, se tá na recorrente, tu acaba tendo um orçamento de marketing para campanha. É isso, né? Bem legal. Tá? Tem uma gerente lá na empresa que era gueluda, e tudo que ela podia, ela comprava do bolso. Vou comprar do meu bolso! Ela dava uns berros assim, saía correndo e pagava no dela. Não precisa do fiasco, mas o que aconteceu com isso? Chegou num ponto a empresa dizendo, tá, Ana, o negócio é o seguinte, pega uma parte do teu orçamento e tu vai botar isso para a campanha. Daí hoje ela fica, Ana, preciso de tanto de almoço. Ana, preciso de tanto de espumante. Ana, preciso de tanto de não sei o quê. E aí a gente vai fazendo balão, coisa. Era super legal, trabalhava bastante com essas campanhas, assim. Ali eu ainda tô bem, bem perdida, assim, meio que me situando, assim, é outro produto, né? Então, assim, vai acontecer, né? Algumas coisas vão surgindo, umas ideias vão São clareando outros também. clientes completamente diferentes, né, Kátia? Porque eu vendia brinquedo para criança, né? Então, o meu cliente era eles, né? Na verdade, teu cliente eram os pais também, né? Não só eles, né? A gente mas divide, assim, a gente com a criança define, junto, tu atende a criança, né? a gente separa isso. Se vocês quiserem anotar isso, gente, isso é interessante quando vocês estiverem fazendo plano de marketing, anotem aí. Público influenciador e público decisor. A criança é público influenciador, porque ela não tem o poder de compra, tá? Mas ela influencia 100%. Ela interfere totalmente no processo. Mas o decisor é a mãe e o pai. Ela pode influenciar e berrar o quanto ela quiser. Se o pai e a mãe não puxarem a carteira, encerrado o assunto. Ou avó, pai, tio. Pastora, pode repetir de novo nomes dele? Claro. Oi, Bruna! Tava tão quietinha. É público influenciador e público decisor. Então, quando vocês estão fazendo a definição de público-alvo, é sempre importante botar os dois, tá? Porque como a Kátia estava falando em questão de brinquedo, questão de escola, questão
Eu acho que eu comentei isso até numa aula, dei um exemplo, se eu não me engano, foi com relação, foi aí que eu acho que eu descobri que a Paula tinha a loja. Quem mais compra coisinhas assim para mim é meu marido, não sou eu. Então ele acaba sendo um decisor e eu sou a influenciadora, entendeu? Então tem que avaliar sempre quem é meu principal público, quem influencia e quem decide. E é quando tem dois públicos muito diversos, porque tem negócios que a própria pessoa, a Ering é um pouco menos, né, Kátia? A Ering eu vou lá e eu compro para mim. É mais difícil. Claro que tem presente, tem, mas não é a grande maioria. Agora, tem lojas, tem públicos, né? Tem, dependendo do negócio, é 100% isso. Tem muito que influencia e muito que decide. São duas pessoas completamente diferentes. E a minha comunicação precisa ser adequada para as duas, né? É que nem eu disse ali que a gente vendia para criança porque o nosso atendimento foi sempre treinado para, né? Se a criança tá gritando, fala gritando com ela. Se o adulto tá falando baixo, fala baixinho com ele. Se a criança tá chorando, vai lá e dá um balão, vai lá dar uma bala. Então a gente tem que ir se adequando conforme tu vê quem tá precisando mais de ti naquele momento. E quem vai te dar um retorno, né? Agir um pouquinho diferente. Então tudo é os treinamentos que a gente ia recebendo, né? E agora na Ering tu tem que começar a definir isso também, porque tu vai ter diferentes públicos ali, bem diferentes, porque tem linha mais clássica, né? E tem a linha mais basicona, assim, para todo mundo. Clássica que eu digo é um pouquinho mais formal, assim. Então tu vai definir bem Trabalha isso com social, bastante pessoal masculino, assim, o público masculino, me admiro bastante, assim, homem chegando, escolhendo. E hoje, por exemplo, a gente atendeu um cliente que ele fez o rancho dele para começar o inverno, assim. Levou Que massa. camiseta, levou cueca, levou pijama, levou calça e disse: agora eu tô pronto. Então, entende-se que ele não ia mais sair procurando mais coisas, entende? Dá para achar tudo ali. É isso aí. E é muito. Quem sabe aproveitar e cada vez menos essas pessoas têm cara, né? Cara específica, assim, aquela coisa do olhar de cima a baixo e tentar definir o potencial de compra, né, da pessoa. Não tem isso. Gente, meu irmão, ele tem muita grana, muita grana. E ele entra, tem vezes que ele sai de casa, parece um mendigo. E eu só olho, a minha cunhada fala ainda para ele, Maurício, para que isso? Então, assim, ó, nunca julguem roupa, gente. Eu uso chinelão direto na rua, né? Então, não dá. Acreditem no potencial de compra das pessoas independente de roupa. Isso é treinamento, Kátia. É, isso eu aprendi bastante lá na Super Legal também. É uma loja de poder aquisitivo bem alto, então quem entra ali vai comprar. E tu vê tudo que é tipo de pessoa, assim, né? A minha sogra, tu olha a minha sogra, ela não é de se arrumar, tá? E a minha sogra, assim, só em festa e coisa, mas no dia a dia, cansei de dar roupa para ela, porque tem horas assim que chega a me dar um nervoso. E a minha sogra, ela já entrou numa super legal lá de Porto Alegre e comprou uma casinha da Xalingo para minha filha. Quantas pessoas tu conhece que compraram que não foi para condomínio, Kátia? Não é a coisa mais comum do mundo, né? Pra playground, assim, tu disse? Uhum. Uhum. Então, ela ganhou num ano uma casinha de 5 mil reais, no outro um escorrega. E tu olha, se tu for analisar a minha sogra pelo perfil de entrada dela na loja, jamais diria que ela teria como comprar. É, e o atendimento tem que iniciar, né, da forma correta, da forma igual para todo mundo, né? Peito aberto, né? Ali Gente, na depois tu box, vai descobrir o que, que vai acontecer. na box é público ferragem. Então, assim, ó, é de uma simplicidade. E eles chegam lá com dinheiro para montar a loja, entende? Eles têm, porque movimenta muito dinheiro. O que, que é Feito. essa box que vocês falam? A Box Distribuidora é a antiga Fios e Companhia aqui em Santa Cruz do Sul, que é uma loja de material de construção. Meu irmão trabalhou aqui já, né? Né? Teu irmão trabalhou lá? Trabalhou. Eu trabalhei lá. Tá, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente terminou com a Kátia,
Eu vou gerar um novo link e já mando ali, daí a gente segue com a Bruna. Pode ser, Bruna? Pode ser sim, Sara. Então tá. Já chamo vocês daqui a 2 minutinhos de novo. Só um minutinho. Vou mandar o link.
Sora, só queria saber, ali na quantidade é de mês, né? É mensal. Aqui é mensal. E se Tá. quiser especificar isso, fica melhor, tá? Então, a Tá gente bom. pode botar aqui, por exemplo, quantidade, que eu prefiro escrever mensal. E Tá. aí fica claro que a gente está falando aqui de um valor total mensal. O que, que vai acontecer aqui? Eu estou falando várias questões mensais. Eu estou detalhando aqui ações que são para o mês. Mas eu posso ainda incluir aqui no final um valor total anual, para mostrar que eu vou ter recorrência durante o ano dessa ação. Tá? E aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 12, ou vou multiplicar por 6, se for alguma coisa semestral, tá? Conforme o meu período aqui. Ajudei com o meu modelo, gurias? Sim. Sim, ele é bem objetivo, né? Nada de muita frescura. Sem frescura e apresenta absolutamente tudo que as pessoas precisam enxergar. O que, que são as pessoas aqui? A pessoa não é só a Kátia. E às vezes eu vou te falar que isso ajuda a gente. Tá? Aqui já estou entrando no nível neuro de alinhamentos, que eu sou meio neurótica. Isso não precisa ser agora. Não, mas fica melhor visualmente. Inclusive, eu vou dando algumas diquinhas. Por exemplo, usem Alt, Enter, que daí tu consegue ficar Eu ia com... te perguntar, Sora, como é que tu faz ali para quando tu vai multiplicar? Que no trabalho, quando eu mexo com a planilha lá de Mercado Livre, que tem essa parte assim do cálculo ali, é exatamente assim que o meu colega faz. Ele tenta me mostrar, mas eu nunca aprendo. Aquele que tu faz vezes, Vou te o mostrar. 4. Eu vou deletar aqui e vou botar de novo. Igual. Aí tu coloca na célula que tu quer fazer o número, então eu quero fazer esse. Se eu quero fazer vezes, eu vou no asterisco. Aham, Aí eu coloco na outra célula que eu quero pegar. aham. Pronto. E aperta em Se Enter? eu quero fazer, aí aperta Enter e já foi o Ah, cálculo. nossa. Se eu quero fazer mais um, mais o outro, porque pode acontecer de ter um valor que é mais, né? Eu Uhum. faço, só mudo o sinal daí para mais. Ah, Divisão, eu uso a barra. sim, entendi. Obrigada. Então é isso. Um pouquinho de Excel junto no conteúdo, porque isso ajuda bastante. Eu sou super fã de Excel, gente. Eu, por mim, eu faço quase tudo. Eu tenho que cuidar para não apresentar projeto em Excel. Então, eu faço todo o racional em Excel e depois eu vou para o PowerPoint para deixar bonitinho. Eu não sei mexer nessas coisas, não. É. Eu tive uma disciplina há pouco tempo na Ideal de informática também, foi bem boa. E Mas ajudou isso que eu só estou mostrando aqui, ou tu já ajudou, só que eu sabia só tudo? consigo. Não, eu só consigo fazer olhando também, de cabeça, não lembro mais nada. O que tu, se algum dia tu precisar de alguma ajudinha quando for básica, assim, não vem com fórmulas, aquelas mirabolantes que puxa daqui e de lá, daí eu já não sei, os PROC V que todo mundo usa, né? Nossa, mas é muito legal ver as pessoas utilizando, assim, a prof também, quando ela mostrava, selecionava uma célula aqui, outra lá e dava resultado. Nossa, muito legal. É Admiro muito quem legal. domina. Bom, foi bom aprender um pouquinho sobre como mostrar uma planilha de orçamento, estruturar uma planilha de orçamento e por que que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso porque isso faz parte do plano de marketing. Se eu não souber defender o valor do meu plano, acabei com o meu projeto. Então não adianta eu fazer um plano onde eu não tenho noção de valores, tá? Então Ô, se eu estou prof, tu pode falando, salvar essa e mandar ele pra nós? posso, claro. Só de É, só uma boa modelo. ideia. Ou seja, só Mando. daí modifica ali no valorzinho ali, ó. No valor mensal que ele tava me explicando, Vou lembra? corrigir. Uhum, Isso, só pra não atrapalhar, que é capaz de pode me deixar. atrapalhar ainda. Tá bom. Uhum, obrigada. Eu não vou dar o trato nela de visual como normalmente eu dou. Se vocês quiserem que eu dê uma mexidinha ainda, vocês podem me falar, mas assim, eu só pensei em puxar os conteúdos principais aqui, tá? E Não, essas tá ótimo. coisinhas assim que eu tô fazendo já vai sendo além, né? Então, daí Ah, coloca mas aqui assim já deu pra algumas entender já um coisas, por pouco. exemplo, procurar colocar o logo da empresa. Sempre que for usar o logo da empresa em todos os materiais, nunca puxar pelas laterais, sempre puxar pelos cantos, tá? Porque daí tu não desconfigura o logo.
São algumas coisinhas que vocês podem me perguntar, que eu não vou entrar muito no detalhe, senão a gente começa a se estender muito, tá bem? Planilha. Já puxa outro tópico daí, né? É que os assuntos vão puxando uma coisa com a outra. Né? Tá, eu mando para vocês ali depois, tá bem? Tá bom. Ficou para a próxima aula a gente falar sobre PDCA. Eu não vou falar hoje, porque já são 8h30, e a Kátia falou que eu me estendo e eu não quero abusar. E eu sei que é verdade, né? Oh, gente. Mas assim, eu vou dizer para vocês que eu achei super, muito, muito bom falar isso tudo com vocês hoje. Se eu disser para vocês que o conteúdo que a gente conversou hoje, eu gostaria de fazer uma aula sobre isso internamente lá na empresa, e assim, eu tenho certeza que ia ser muito produtivo, porque as pessoas seguido estão tentando usar esses conceitos e falar de oportunidades e acabam usando coisas erradas. Claro, quando a gente está falando de oportunidade, gente, informalmente e não dentro de um documento, eu posso falar oportunidade um pouquinho misturado com ponto fraco, mas quando eu vou defender isso dentro de um plano, aí eu preciso usar frases corretas e o conceito certo. E tem muito erro nisso, tá? Então vocês espero que tenham entendido a importância disso dentro do uso mesmo, que seja útil. E a parte do orçamento, então, dali eu vou mandar o modelo de planilha. E na próxima aula, então, a gente fala um pouco sobre PDCA, que é um conceito super rápido, e a gente começa a entrar daí em outros assuntos. Mas eu só quero trazer o PDCA para vocês entenderem que quando vocês elaborarem o plano de marketing, então entendam por que eu vou trazer o PDCA. Eu vou trazer o PDCA porque o plano de marketing não é estático. Tem gente que acha que faz um plano de marketing, guarda ele na gaveta e está pronto durante 20 anos, vai estar usando. Não, tu precisa estar revisitando e fazendo. Aí eu vou mostrar esse conceito de PDCA. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Ana, eu só queria te dizer que eu tô achando tua aula muito boa. Porque, assim, até agora, na Ideal, a tua aula foi a mais produtiva. As outras, eu não vou comentar, mas, assim, a tua foi a que mais se estendeu, realmente, mas é a que mais tem conteúdo. Ai, que bom saber que eu estou conseguindo fazer. Eu quero ser prática, sabe, Paula? Eu tenho muita experiência e eu estou tentando trazer para vocês, estou trazendo para vocês a prática, como usar e como fazer. Sim, que bom ouvir isso. Porque eu até já tinha comentado com a coordenação da Ideal há um tempo atrás, que eu até estava pensando em desistir do curso, porque eu estava pagando uma coisa que não tinha conteúdo algum. E alguns professores simplesmente davam nem meia hora de aula e não passavam conteúdo quase nenhum. Eu não sei se as outras meninas tiveram aulas assim também, mas eu tive várias disciplinas que foram pouquíssimo aproveitadas. Meu Deus, dá meia hora de aula num momento assim que tu tem 1h30, eu já acho pouco, sabe? O tempo que a gente tem. De verdade, eu construo pensando em que momento eu vou parar. Porque parar de trazer o conteúdo da aula, né? Porque eu acho pouco, acho assim, é um período curto para trazer conceitos interessantes dentro do marketing. Imagina, marketing é um mundo, gente. É um mundo de coisas. Eu posso trazer de formas, assim, das mais variadas que vocês puderem imaginar. Eu pensei que como era várias, tipo, que nem matérias que tem bastante coisa, eu pensei que eles iam fazer como já é horário curto, tipo 1h30, né? No máximo. Eu pensei que eles iam fazer, tipo, 2 dias na semana, tipo, 2, 3. Daí, tipo, um dia na semana, meu Deus. E outra coisa, eu comecei esse curso eu tô fazendo RH em novembro de 2020. E eu comprei achando que ele era semipresencial, igual a administração que eu já Eu fiz. também achei que era. E eu me decepcionei muito, porque eles estão há 2, 3 anos enrolando a gente que vai ter pelo menos uma aula na semana presencial. Eu confesso que eu aprendo muito mais numa sala de aula. Eu ainda prefiro também. isso, né? Não, quando eu comprei, eles falaram que ia ser semipresencial, né? Vamos ver se até lá vai, né? Para mim também, só que eu optei por não fazer assim, porque como eu comentei, eu tive aulas que foram nem meia hora.
Eu não sei se vocês passaram com isso com algum professor. E aí tu imagina eu sair de Venâncio, pagar 2 pedágios para ir até Falou Santa para Cruz meia hora de aula, eu para mato. ficar meia hora. Então eu optei por ser tudo online, sabe? Enfim. E eu quero de verdade, tá? Então, assim, a aula termina no dia 2. Eu vou ver se até lá, eu vou ver se antes ou depois, e a gente conversa na próxima aula. Quero só fazer um alinhamento com a escola, ver se eu posso. Mas a minha ideia é a gente Antes do fazer exame, a gente se encontra. um encontro nosso, onde a gente vai conversar sobre algumas dessas questões que a gente está trazendo aqui das aulas. Claro que se todas puderem. Eu jamais vou fazer alguma coisa assim, onde se uma não puder, encerrado o assunto, tá? Não, eu prefiro que seja totalmente online. Por exemplo, a Paula já falou a questão do de ter contratado, preferir o remoto, né? Mas se for 1h30 produtiva entre nós, ou até se vocês se abrirem para ser um pouquinho mais, porque a gente vai estar pessoalmente, a gente pode fazer. Tá? Sim, não, a questão, assim, com certeza, se fosse uma aula que nem a gente está tendo, eu iria bem tranquilo. Até porque eu estudava na Unisc. Então eu fazia toda semana, eu ia para lá várias vezes por dia. Esse não é o problema. Mas que nem eu comentei, como eu já tive aulas assim de 30 minutos, é inviável, sabe? Mas agora, se é um pouco mais, aí por mim é bem tranquilo. Tá. Eu só vou pensar, Eu não me importaria tipo, eu não me importaria se fosse mais horários, desde que a gente consiga realmente aprender, assim, que nem agora online dá para entender bem, tu explica bem, assim, passa bastante conteúdo, mas presencial já é outra coisa, né? E daí o horário, eu também ia começar a estudar ali no Unisc, que é assim, tipo, acho que aqui é 5 horas, É então não me 4 importo horas. muito, não me importo muito daí. Eu também não, por mim. Eu até pedi para a escola para ter mais aulas durante a semana, mas eles não disponibilizam. Tá. Bom, a gente combina daí na próxima aula essa questão do encontro. Eu só quero conversar direitinho com a escola, ver se eu posso fazer isso, né? Se eu não estou sendo muito radical. E aí a gente pensar um lugar que seja bem tranquilo, só para a gente se conhecer, mas é que não é só conhecer, é troca de experiência dentro do conteúdo mesmo, tá? Então vai ser um pouquinho de aula presencial, só que não no modelo de aula, não vou estar na frente de um quadro, coisa assim. Uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Eu super top. Então tá, que bom saber. Obrigada, Paula, pelo retorno, de verdade. É bem o que eu estou procurando trazer, e que bom saber que vocês estão conseguindo aproveitar dessa maneira como eu estou me propondo, né? Fiquei feliz, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo para todas. Beijo. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite.